Tem uma história por trás dessa música? Cara, a gente queria fazer, na época que eu... Sofrimento, né? Ou é só uma música de sofrimento? tem uma história, de amor à distância, mas não era Madrid o local. Mas a gente achou que poeticamente, compondo, tem essas coisas, né? Às vezes... Foi tu que Fala aí, pô. Foi eu que escrevi. Era pra e é uma chamar... música... e a gente... Não. Milão. Mas é muito massa isso, porque essa música eu não acredito, não dava moral nenhuma. Foi uma das músicas mais tocadas do Fernando Sorocaba, é a nossa Evidências, né? Com todas as proporções, a gente é fã demais do Chitãozinho, mas é a música que andou naquele primeiro momento pro Fernando Sorocaba, demais. E eu não dava moral nenhuma, eu escrevi ela e falei, Fernandinho, vamos mandar pra alguém. Ele, não, vamos gravar. Tanto que ele que começa cantando a música, justamente pelo fato dele acreditar muito mais que eu. Foi a música que foi um divisor de águas no primeiro momento da carreira. É engraçada essa música, é engraçada. Então há uma história real ali. Há uma história real por trás. Meio adaptada. Meio adaptada. Por que você não dava fé? Não punha fé? Eu achava, porque ela tem um pedacinho espanhol, eu achava que, Talvez sei, cara. A galera não, talvez não tem muito disso, o compositor às vezes escreve a música e ele não consegue ter a visão. Isso acontece em outros... Às vezes nem vocês têm noção do tamanho do projeto, às vezes o cara que tá de fora... E o Fernandinho sempre teve muito esse feeling, assim, ele é muito bom de repertório, ele escuta um negócio que às vezes eu escrevi e ele é o cara que acredita, que produz, que faz arranjo. É muito necessário ter esses caras junto com a gente. Muito importante. O cara não pode ter a prepotência de querer A mesma fazer visão tudo eu sozinho. tive da Meteoro, por exemplo. Mas aí ele já tinha passado pro Luan. Já tinha ido. Que foi um dos maiores sucessos do Luan Santana, que também era composição do Sorocaba. Eu falei, não, peraí, essa música é boa. Já foi. O Luan já tinha levado. O Luan era na cara dele. Mas o Luan é grato a vocês pra caralho, cara. Cara, o Luan é um puta cara bacana, bicho. A gente criou... É muito difícil isso, você ter uma parceria de 10 anos, como foi a minha com o Luan, e você terminar e ter o... Ele sempre foi muito correto comigo, muito justo comigo, uma parceria muito saudável, a gente é amigo até hoje. O cara 10, assim, ele, o pai dele. E eu, quando ele acabou o programa que ele fez, que vocês fizeram com ele aqui, quando acabou, eu falei, Luan, o melhor programa da sua carreira. Porque mostrou você como você é, cara. O melhor programa da sua carreira, mostrou você como... Pergunta pra ele, cara. Eu escrevi um texto, depois que acabei ligando, falei, foi o melhor programa que você foi. Ele tava muito à vontade, sendo ele. Sabe, às vezes, principalmente no começo da carreira, porque ele falava com o público teen, com o público infantil, era uma coisa muito enlatada. Se você pegar o primeiro álbum dele, eu escrevi boa parte das músicas. Eram tudo músicas purinhas, não falava de cachaça, não falava de sexo. Mas para aquele espaço de tempo, para aquele momento, ele foi muito importante. Ele trouxe um público muito jovem, que entrou pelo Luan Santana, mas depois conheceu o Chitãozinho Chororó, Fernando Sorocaba, Vitor e Léo. Mas ele foi um canal de entrada para as rádios, para tudo. E assim, ele sempre ficou muito numa bolha ali, né? Naturalmente, por ser um produto que tinha uma linguagem mais teen. E o fato dele vir aqui no programa e falar as coisas que ele falou, do jeito que falou... ele falou um monte de putaria, um monte de coisa. Cara, o Monarca perguntou pra ele se ele não era vesgo. Né? Cara, tu não era vesgo, aí? Não. Falou cada merda, Cara, e foi muito massa o papo, o jeito que ele conduziu. Eu falei, cara, foi um dos melhores... demais, é um cara bom. E esse lado que ele sempre teve que mostrar, e um programa como esse ajudou ele a mostrar uma coisa. Tu acha que ele tinha que mostrar o lado... Eu tinha certeza disso, eu já bati... Lógico que na fase jovem dele, antes dos 18 anos, quando era uma linguagem mais teen, você tem que respeitar uma questão dos fãs, né? Você tem que respeitar a idade de quem tá escutando. Mas agora ele tá num momento diferente. Ele foi um dos poucos artistas que soube girar, né? Tem artista que não consegue girar essa fase do teen pro... Hoje ele fala com o público, já há alguns anos ele fala com o público maduro, enfim, ele soube virar essa chave, mas faltava um programa como esse pra ele mostrar o que ele é, pô. Ele inventou, ele é aquilo. Quando eu tô compondo com ele, quando eu tô no churrasco com ele... É dessas merdas que ele fala. Esse é a prosa, entendeu? Entendi. E faltava um espaço pra isso, né? Então Mas qual foi o momento que vocês cruzaram o caminho com o Luan Santana? Cara, o Luan... foi 2008, se eu não me engano, né? Ele já era estourado no Mato Grosso. Ele já era, tipo assim, no Mato Grosso do Sul, ele tinha um nome... Mas sempre que uma música dele começava a acontecer, aquela história que ele contou, um outro artista acabava absorvendo a música e tal, eu ficava vendo aquilo de fora... E eu falei, eu componho, acho que eu consigo fazer umas músicas pra esse cara, e aí ele vai estar blindado, que você
parceiro dele no negócio e tal. Ninguém vai e vou roubar dar o as músicas. suporte. Não vou deixar ninguém roubar as Mas músicas. tu conheceu porque ele já estava estourado Ele no Mato estava Grosso. acontecendo regionalmente. regionalmente. Ele era regional. E tu fica acompanhando essas Na paradas. época eu ficava muito conectado assim, com o que ia acontecendo, escutava. E tinha um núcleozinho no Mato Grosso do Sul, de onde vieram vários artistas, o Teló, o João Bosco e Vinícius, Tradição. Cara, um grupo, um volume grande de artistas de lá, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu via que esse moleque aparecia, daqui a pouco a música dele, eu ouvia outro cara cantando. Então, foi assim, trazer ele pro time, foi dar uma blindagem, e a gente só precisou blindar ele, musicalmente falando, e dar um suporte, que ele virou o que virou. E ele foi, assim, ele não sabe. Ele não sabe o quanto ele, até hoje, assim, ele não sabe o quanto ele foi importante pro todo, pro ecossistema. Porque é um artista que ele trouxe pro rádio a criançadinha que tinha vergonha de falar que gostava de sertanejo, ele trouxe pro rádio, sertanejo é a música do meu pai. Então ele foi muito importante para aquele momento e uma ponte para esse cara ouvir o Vitor e Léo, Fernando Sorocaba, o Jorge Mateus, o João Bosco. E uma coisa muito importante que o Luan tem é a raiz, né? É a raiz sertaneja. Então, naquele primeiro momento, soava uma coisa mais pop, só que ele conseguiu se manter bem no mercado porque ele conhece realmente, ele viveu isso. Ele cresceu no meio disso. Então, para quem entende de sertanejo, ele fala com propriedade sobre música sertaneja, ele conhece. Mas vocês não acharam esquisito o fato de não ser uma dupla? Que ele disse que sofreu bastante por não ser uma dupla. Não tinha muito mesmo. Era muito. Os caras... Eu acho que ele foi um dos primeiros artistas solo. Que não era. Uhum. E tinha um artista antes, que era Eduardo Costa, que era solo. Ele foi, assim, um dos primeiros artistas a trazer essa coisa do solo, que era cultural do sertanejo, desde as antigas, os duetos vocais.